função f é diferenciável, num ponto x0, y0, como é que eu defino o gradiente? O gradiente de f, calculado em x0, y0, é o vetor del f del x, calculado em x0, y0, del f del y, calculado em x0, y0, e só. Se a função, bom, a f sai do R2 e chega em R, né, uma função de duas variáveis, o gradiente é um vetor do R2, tá? É um vetor lá do plano, né? E o que vocês sabem sobre ele? Uma coisa importante sobre o gradiente é que ele é ortogonal a que curva? Ele é ortogonal à curva de nível que passa por esse ponto, né? Então, o gradiente... Isso foi visto na aula passada, né? O gradiente de f, calculado em x0 e y0, é ortogonal à curva de nível f de xy igual a constante, mas não é uma constante qualquer. É a curva de nível que passa por x0 e y0. Então, essa constante aqui é o valor da f de x0 e y0. Tá? Ou seja, geometricamente, você tem uma curva de nível, f de xy igual a constante, o ponto x0 e y0 pertence a essa curva, né? Aqui é uma constante. E o gradiente, ó, aqui está a reta tangente à curva no ponto. E o gradiente é ortogonal. Tá? Isso aqui a gente viu na última aula. Tá bom? E com base nisso, a gente consegue fazer os exercícios 28 e 29 da lista, por exemplo. Tá? Então, vamos começar pelo 28. O 28 é bem simples. A função f, é dada a função f igual a x² mais 4y ao quadrado. E o exercício pede para achar o vetor gradiente de f calculado em 2, 1. Bom, ache, está escrito assim, ache o vetor gradiente de f em 2, 1 e use-o para achar a reta tangente. A curva de nível 8 de f no ponto 2, 1. E aí o exercício também pede para esboçar a curva de nível, o gradiente, a reta tangente, tem que esboçar tudo, tá bom? Então, vamos lá. O acho vetor gradiente é muito simples, né? O que eu faço? Eu vou calcular del f del x e del f del y. Escrever assim, ó, gradiente de f num ponto genérico xy, ele é o quê? É a derivada dessa função em relação a x, que é 2x. E a derivada dessa função em relação a y, que é 8y. E o gradiente de f calculado em 2, 1 dá 2 vezes 2 e 8 vezes 1. Pronto, está aqui o gradiente. Tá bom? Bom, como é que eu vou usar o gradiente para determinar a reta tangente à curva de nível 8 de f? Uma coisa que a gente pode observar, o que é a curva de nível 8? Eu vou fazer curva de nível 8 de f, é a curva x² mais 4y² igual a 8. Tá bom? Igual a 8. E se eu dividir tudo por 8, vai ficar x² sobre 8 mais y² sobre 2, né, igual a 1.
Isso aqui é uma equação de elipse, né? É uma elipse. E aí uma dúvida, né? O ponto 2, 1 está nessa elipse? Se eu fizer x igual a 2 e o y igual a 1, eu vou ter 4 oitavos mais 1 meio e dá 1, né? Então, isso aqui é verdade, significa que este ponto pertence à curva, né? Bom, vou fazer o esboço. Essa elipse aqui, os vértices são, quando o y é 0, o x dá mais ou menos raiz de 8, né? Quase 3. E aqui, raiz de 8, 0. E aqui é menos raiz de 8, 0. E quando o x é 0, fica y² igual a 2, então y é mais ou menos raiz de 2. Algum lugar por aqui, ó. Pronto. Aí, bom, a gente sabe mais ou menos o formato, né, da elipse. Tá aqui a elipse, né? Ela não forma bico, o meu desenho que não tá bom, tá? Arredondada assim, né? Tá bom? Aí, no ponto 2, 1, vou pegar aqui. O ponto 2, 1 é esse aqui, digamos, né? Esse é o 2. Eu não quero escrever muita coisa. Aqui é 2, aqui é 1. E a reta tangente está aqui, né? A reta tangente está assim. Então, eu apaguei aqui. Esse ponto é o 0 raiz de 2. Tá? Essa é a reta tangente, eu vou chamar de T. Tá? O gradiente, onde que eu vou representar? O gradiente, o que a gente sabe? Ele é ortogonal a essa reta e é um 4, 8. Então, anda 4 nessa direção e 8 para lá. Eu não vou alcançar muito bem, mas o gradiente de f é um vetor assim. E a gente sabe que é ortogonal aqui. Então, qual seria uma forma de descrever os pontos que estão na reta T? A equação da reta T. Uma equação, né? Poderia ser assim, ó. Um ponto xy pertence à reta T se o produto escalar desse vetor aqui, que liga o 2, 1 com o xy, com o gradiente, dá 0. Certo? Então, eu consigo obter essa equação se eu escrever que, bom, xy pertence à reta T, sei somente se x menos 2, y menos 1, que é este vetor aqui, né? É ortogonal ao gradiente de f calculado em 2, 1. E isso daqui é equivalente a dizer que x menos 2, y menos 1, produto escalar com o gradiente, que é o 4, 8, dá 0. Isso aqui vai me dar 4 vezes x menos 2 mais 8 vezes y menos 1 igual a 0. Dividindo tudo por 4 e já distribuindo no final, eu vou ter x menos 2 mais 2 vezes y menos 1 vai ficar 2y menos 2 igual a 0. E aí está a equação x menos 2y menos 4, é mais 2y menos 4 igual a 0. Esta é uma descrição daquela reta T. Só para complementar, né? Como é que poderia ser um outro tipo de equação para a reta T? Uma equação vetorial.
essa reta aqui pode ser descrita também com uma equação assim, ó. Eu tenho um ponto, que é o 1, 2, então o xy é 1, 2, mais múltiplos do vetor, um vetor paralelo aqui, um vetor paralelo à reta t. Então, se você sabe que o gradiente é 4, 8, qual seria um vetor paralelo, um vetor ortogonal ao gradiente? Um vetor cujo produto escalar com esse dê zero. Menos 2, 1, por exemplo, tá certo? Então, menos 2, 1, isso aqui dá uma equação vetorial para a reta t. Né? Aí é só fazer o lambda variar. Tá bom? Tudo bem? Seria uma outra maneira de responder. É claro que se vocês escreverem as equações paramétricas para a reta t, escreve que o x é 1 menos 2 lambda e o y é 2 mais lambda. Se você isolar o lambda em uma equação e substituir na outra, vai chegar aqui. Tá bom? Tudo bem? Vocês tentaram fazer em casa? E tudo certo? Tá. O 29 é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. O exercício 29. Seja R a reta tangente à curva. Eu vou dar nome para essa curva para ficar mais fácil depois. X ao cubo mais 3xy mais y ao cubo mais 3x igual a 18 no ponto 1, 2. E aí o exercício pede para determinar, determine as retas que são tangentes a uma outra curva, que é o x² mais xy mais y² igual a 7, e paralelas à reta R. Tá bom? Tem que achar, aqui, ó, o que ele pede é para determinar retas tangentes a essa curva paralelas à reta R. Então, eu preciso saber qual é a direção da reta R. Né? Que vetor que dá a direção de R. E como é que eu vou achar a direção da reta R? Eu vou calcular o gradiente de uma função, né? Que eu vou dizer qual é, mas o gradiente é ortogonal à direção que eu quero. Tá certo? Então, é esse o raciocínio. Agora, eu não tenho gradiente, para eu calcular o gradiente, eu preciso ter uma função. Né? Gradiente de que função? Eu vou pegar o lado esquerdo dessa equação e chamar de f de xy. Então, essa curva aqui fica sendo a curva de nível de f. Tá? Nível 18. Então, o exercício começa quando a gente define uma função para depois poder pegar a curva de nível. Então, seja f de xy igual a x ao cubo mais 3xy mais y ao cubo mais 3x, tá? Então, essa curva aqui, a curva C, é curva de nível 18 de f. C é a curva de nível 18 de f, tá? E, bom, só para a gente verificar, eu tenho que ver se esse ponto 1, 2 está na curva. Né?
Tá mais ou menos, tá implícito que sim, mas só para a gente ter certeza, f de 1, 2 dá 1 mais 3 vezes 2 mais 8 mais 3, que é 1 mais 6 mais 8 deu 15 mais 3, 18, tá? Então, esse ponto aí pertence àquela curva. Então, o que a gente sabe? Que o gradiente de f, calculado em 1, 2, é ortogonal à reta R. Tá? A reta R é a reta tangente à curva. Então, o gradiente da f calculado naquele ponto, né? Eu tenho a curva aqui, a curva de nível, e nesse ponto eu tenho o gradiente de f ortogonal à reta R. Certo? Bom, vamos calcular então o gradiente de f. Gradiente de f num xy qualquer é 3x², derivada disso aqui em relação a x é 3y, e mais 3, né? Esse é del f del x. E agora del f del y vai dar 0 aqui, 3x, mais 3y² mais 0. Então, 3x mais 3y² só. Calculado no 1, 2, eu tenho 3 mais 6 mais 3, e aqui vai dar 3 mais 3 vezes 4. Tá? Então, o gradiente de f de 1, 2 é 12 e 15. Tudo bem? Isso aqui, eu vou já fatorar um pouquinho, isso aqui dá 3 vezes o vetor 4, 5. Tá certo? Bom, esse é o gradiente. Então, qual seria um vetor paralelo à reta R? Então, o vetor V, que é qual? Se eu trocar aqui as coordenadas e trocar o sinal de uma das coordenadas, eu vou ter um ortogonal, né? Então, eu vou, por exemplo, escolher o 5 menos 4. Esse vetor aqui, ó, o produto escalar deste com esse dá 0, né? Então, esse vetor aqui é ortogonal ao gradiente. E, portanto, é paralelo à reta R. Bom, então, o que aconteceu? Se eu for ler de novo o problema, essa primeira parte me ajudou a dizer qual é a direção da reta que eu estou procurando. Tá certo? Na verdade, ele quer as retas, tem mais de uma. Tá? Então, eu tenho uma curva e eu tenho a direção da reta de uma... Então, eu tenho assim, ó. Essa curva aí, ela é alguma coisa assim, tá? Mas isso não faz mal, não tem importância. Você tem uma curva e você tem a direção desse vetor. O 5 menos 4 seria andar 5 unidades para a direita, né? 1, 2, 3, 5 e depois descer 4, né? É um vetor com esta direção aqui. Esse é o V. Então, ele quer saber, claro, em cada ponto dessa curva tem uma reta que é tangente. Ele quer que eu procure quais os pontos em que a reta é paralela a esse vetor. Né? Então, eu teria que olhar bem onde que teria procurar os pontos onde as retas tangentes são paralelas
a esse V. Tá? Em geral, achar ponto é mais difícil, né? Quando eles dão o ponto e pedem para fazer alguma outra coisa, é um pouquinho mais fácil. Nesse caso aqui, você que tem que procurar o ponto. Então, esse aqui é um pouquinho mais difícil. O que a gente tem de ingrediente aqui para me permitir calcular os pontos? O gradiente bom, eu vou ter que definir outra função, né? Eu não tenho função de novo. Aqui eu tenho só uma equação. Então, vamos lá. Vamos chamar de g de xy. G de xy é o lado esquerdo aqui dessa equação. Tá? X² mais xy mais y². Então, a curva aqui, esta curva aqui, x2 mais xy mais y2 igual a 7, é curva de nível 7 de G, né? É curva de nível 7 de G de xy. Aí, o que eu sei? Eu sei que o gradiente num ponto xy da curva é ortogonal à curva naquele ponto, tá? Então, eu sei que o gradiente de G calculado em xy é ortogonal à curva. Bom, se ele é ortogonal à curva naquele ponto, ele vai ser ortogonal ao V. Tá? Então, eu vou procurar quais são os pontos tais que o gradiente é ortogonal ao V. Tudo bem? Bom, vamos... Deu para entender a ideia? Deixa eu escrever assim, ó. Vamos procurar quais são os pontos xy tais que gradiente de G calculado em xy é ortogonal a V. Tá? E aqui é só fazer a conta, né? Quanto que dá o gradiente de G? Vamos lá? Então, gradiente de G é quanto? Num xy? É 2x mais y, certo? E a derivada da G em relação a y é x mais 2y, tá certo? E como eu quero o gradiente de G de xy ortogonal ao vetor V, eu vou falar que o gradiente de G de xy, produto escalar com V, é 0. Tá? Eu quero isso. Então, vai ficar 2x mais y, x mais 2y, produto escalar com V. O V, eu já esqueci qual é, ó, tá escrito ali em cima. V é o 5 menos 4. Tudo bem? É 5 menos 4. Esse produto escalar tem que dar 0. E agora a gente faz a conta, né? É esse vezes esse, fica 5 vezes 2x mais y, menos 4x mais 2y, isso aqui tem que dar 0. Dá 10x mais 5y, menos 4x, menos 8y, igual a 0. Que dá 6x menos 3y igual a 0, e dividindo por 3, fica 2x menos y igual a 0. Só que aí eu tenho um problema, né? Eu achei uma equação com duas incógnitas. Para eu determinar o ponto, eu preciso de mais uma equação. Onde que eu vou procurar? O ponto tem que satisfazer o que mais, além disso? O xy tem que satisfazer? Ele tem que pertencer à curva de nível. Então, o sistema que eu vou resolver... Deixa eu apagar aqui.
como o XY pertence à curva de nível, né? G de XY igual a 7, né? Eu vou juntar com aquela equação. Então, eu tenho 2x menos y igual a 0. E a outra equação é x² mais xy mais y² igual a 7. Tá? Então, os pontos que eu estou procurando têm que satisfazer as duas equações. Né? E aí é simples, né? Eu vou isolar o y e substituir na de baixo. Tá? Então, isola o y aqui, fica y igual a 2x, e substituindo aqui, então eu tenho x², substituindo, eu tenho x² mais x vezes 2x, mais y², que fica 2x² igual a 7. Então, isso aqui, arrumando, vai ficar x2 mais 2x2 mais 4x2 igual a 7. Ou seja, 7x² é 7, x² dá 1. E quais são os pontos aqui? Então, eu tenho x igual a 1 ou x igual a menos 1. Bom, se o x é 1, o y, que é 2x, eu vou ter y igual a 2. Quando o x é menos 1, o y é menos 2. Tá? Então, eu tenho dois pontos. Né? Eu tenho um P1 aqui, que é o 1, 2, e o P2, que é o menos 1, menos 2. E quais são as retas, então, que são tangentes a esta curva aqui e paralelas ao vetor 5 menos 4? Então, portanto, as retas procuradas são, vamos lá, eu vou chamar de T, T1 e T2, tá? Fala para mim, a equação de uma delas. Passa pelo ponto 1, 2, por exemplo. Então, como é que começa a escrever? 1, 2, vamos lá. Mais múltiplos do vetor 5 menos 4. Isso aqui é equação? Equação tem que ter o sinal de igual. Se não tiver igual, não é equação. Então, isso aqui falta um igual. X é igual. Tá? E o lambda variando em R para descrever a reta toda. E a outra curva, a outra reta é x igual a o outro ponto, que é o menos 1, menos 2, mais múltiplos desse mesmo vetor. Pronto. Então, aqui as duas retas.